Muito bem, nesse espaço aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, estou recebendo uma porto-alegrense que mora em Canoas, a Thaís Fernandes da Cunha. Thaís, muito prazer, muita honra recebê-la aqui. Ela que na verdade, ela é coordenadora jurídica e de Direito Digital da Russell Bedford. Obrigado pela tua presença, Thaís. Muito obrigada Morando em Canoas? Está morando em Canoas? Isso, moro em Canoas atualmente. Mas é porto-alegrense? Isso. Ah, que legal. Como é que tu chegou lá na Russell Bedford? Tu é advogada? Sim, eu sou advogada. Sou formada em Direito, né, pela Faculdade de Dom Bosco, né, tenho pós-graduação na Uniriter, né, em Responsabilidade Civil e Contratos, e, na verdade, eu comecei como consultora, né, na Russell, então fazia projetos de implementação na Lei Geral de Proteção de Dados, e tendo a oportunidade, né, ingressei como supervisora e hoje eu estou na coordenação. Interessante, né, Thaís, eu estava conversando com a Thaís antes daqui da entrevista, né, o direito, quer dizer, o advogado, ele hoje tem hoje não, claro, a advocacia permite isso, né? Um conhecimento amplo da sociedade e tal, e aí depois tu te especializa, por exemplo, agora tu te especializaste na área digital, de direito digital, né? Isso. E é uma coisa atual e do futuro. Então as empresas hoje precisam disso, porque a Thaís vai falar agora sobre essa questão da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, isso. Proteção de Dados, a LGPD, que é uma coisa importante, já está aí em ação, em evidência, e traz penalizações para quem não está afinado com esta legislação. E por isso que é importante isso, né, Thaís? Isso, exatamente. É muito importante, né, que as empresas elas tenham esse conhecimento, né, do grau de importância de estar em compliance com a LGPD, né? Hoje nós vemos que as empresas estão cada vez mais preocupadas com isso, né? Porque as sanções, então, né, a partir do... São pesadas, São pesadas, né, de multas e além de advertências e a publicização, né, da infração, que isso pode impactar diretamente na imagem da empresa, né, e na confiança tanto dos titulares como no próprio meio de mercado, né? E é importante o seguinte, tem muitas pessoas que têm uma pequena empresa, um micronegócio e tal, e acha que ele não está envolvido dentro desse processo. Quer dizer, essa lei LGPD, ela inclui todas as empresas do ponto de vista do seu tamanho, da sua dimensão ou no segmento onde quer que ela atue. Exatamente, porque a legislação ela traz, né, a questão do tratamento de dados de pessoas físicas com finalidade comercial. Então, ela não tem uma diferenciação no porte da empresa, né, para estar ou não adequadas e seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é muito importante que as empresas tenham, sim, esse conhecimento, né, até pelas relações comerciais. Amanhã ou depois vai fazer uma parceria com uma empresa maior, tem que buscar, né, estar em conformidade com a lei. Tá, naturalmente, né, Thaís, tem dados e dados. Que tipo de dado, digamos assim, essa lei se preocupa aqui? Dados, digamos assim, porque nós sabemos o seguinte, ao longo da história, né, muitas empresas que criaram produtos, serviços e tal, que acabaram mudando, né, mudando o paradigma da história, elas têm os chamados segredos industriais. Né? Cada empresa tem o seu segredo, a sua cultura, e ela mantém essa cultura, ela mantém esse segredo até por uma questão de sobrevivência. Sim. Que tipo de dados essa legislação abrange e ela, de certa maneira, ela disciplina isso, ela protege dados fundamentais da empresa? Na verdade, a lei geral, ela vem com um viés, assim, de proteger dados de pessoas físicas, né? Então, titulares, consumidores, que estão, assim, sobre, né, os cuidados da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para regularização, assim, para fins de cuidado, de proteção desses outros, nós temos outras disciplinas, né, que protegem esse tipo de informação. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem essa questão da privacidade em si, né, dos dados de pessoas físicas. Então, tem que ter é bom a gente falar sobre isso, né? Porque é importante que as pessoas também saibam e se conheçam como titulares, possuidores de direitos, né? Nós, como pessoas físicas, perante, né, as empresas e essas relações que nós temos, assim, no cuidado, no tratamento dos nossas informações. Nome, CPF, RG, dados sensíveis, dados de criança e adolescente, estão sobre os cuidados da Lei Geral de Proteção de Dados. Interessante isso. Por exemplo, se tu pega o nome de uma pessoa, eu acho que só o nome basta, bota no Google, ali aparece uma série de relações de atividades que a pessoa desenvolveu, até a questão de ações judiciais e tal. Isso é permitido pela legislação? Temos essas questões, né, que se
precisa ter um cuidado, né? A própria venda também de informações. Então, a legislação ela veio justamente para dar um novo segmento para essas questões, né? Essa questão de publicidade, de trazer à tona informações a públicos, né, dados, tendo essa questão comercial, partindo de uma empresa, pode sim incidir algumas sanções, algumas penalidades. Nós tivemos um caso de um ex-funcionário de uma loja conhecida, né, de chocolates, que colocou no site o telefone da pessoa como um contato comercial e ela ficava recebendo ligações a partir disso, né? Então, a gente teve ali uma publicização, foi publicada a informação, né, que é um dado pessoal do colaborador, que também tem esse cuidado na legislação. Então, as empresas têm sim que ter esse cuidado na hora, né, de fazer alguma publicação ou divulgar as informações. E nada melhor do que ter assim, uma assessoria de uma empresa respeitável, né, com autoridade, conhecimento do assunto, como a Russell Bedford, né? Quer dizer, alguma coisa mais que tu terias para... Porque, na verdade, né, Thaís, esse é um tema bem complexo, né? Isso. E que exige, assim, muito cuidado, até inclusive na forma de ser abordado, né? Exatamente. Alguma questão aí que tu gostaria de... Sim, na verdade, o que é importante que as empresas conheçam, né, é a figura do encarregado de dados, né, que é um profissional na legislação europeia, na GDPR, nós temos o DPO, como é conhecido, né? Mas essa pessoa, esse encarregado, ele tem, sim, essa função de fazer esse link, né? Então, as empresas, os titulares de dados, têm que ter conhecimento deste novo profissional no mercado, né? Que a gente vê como uma crescente, pela exigência dessa pessoa para fazer o link com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador, entre as empresas e os titulares de dados. Então, é importante que se tenha esse canal de comunicação de forma clara e que as pessoas saibam, né? Solicitando alguma informação, como chegar na empresa, como solicitar, é através do encarregado de dados. Né? Isso é uma coisa bem complexa, né, Thaís? E como é que, por exemplo, o pessoal que está vendo o programa, aí, nós temos vários horários, e internet, etc e tal, de repente o cara está interessado em fazer o contato com vocês lá na Russell. Isso. A gente trabalha, né, como DPO as a Service também para as empresas, sim, tá? A legislação, ela traz uma pessoa como encarregado, mas ela não disciplina a pessoa física ou jurídica. Então, podemos sim ter encarregados de dados como um colaborador interno das empresas que assumam essa função, e aí a gente tem que ter alguns cuidados, né, para não ter incompatibilidade de função, ser imparcial, ter autonomia, estar atuando, né, em uma ligação direta com a alta direção da empresa. E também tem essa questão de trazer como a terceirização, né? Então, nós atuamos como DPO as a Service para as empresas, para que aquelas que estão ainda em fase, principalmente estão em fase de implementação, não corram esse risco, né? Porque isso sim pode trazer alguma penalização. Se, por exemplo, uma fiscalização, entender que a pessoa designada para o cargo tem compatibilidade de função, assume também como controlador ou operador de dados, tá? Então, a legislação ela é bastante clara nesse sentido. Por ser um profissional multidisciplinar, que tem que entender, tem que ter uma boa comunicação entre setores, jurídico, TI, marketing, RH, é muito complexa essa atividade em si. Tá? Então, é muito difícil tu traçar uma linha para separar. Não, aqui eu estou como gestor de TI, aqui eu estou como encarregado de dados. Isso é bastante perigoso. Então, assim, até se entender como a ANPD vai se portar frente a isso, até se entender efetivamente como vai ser a função do encarregado de dados, é muito interessante trazer essa viabilidade de uma empresa terceirizada para atuar, né, como este profissional. Perfeito. Aqui, ó, parabéns, Thaís. Aliás, a Russell Bedford tem, digamos assim, tem o condão de sempre ter profissionais da categoria da Thaís. As meninas todas que desfilam aqui, os rapazes todos, mostram exatamente esse conhecimento que dá, assim, para o empresário que precisa desse trabalho e dá a tranquilidade de estar tratando com pessoas que sabem, têm a responsabilidade do papel que elas desempenham e vão fazer essa contribuição importante que as empresas precisam. Obrigado, Thaís. As empresas precisam, exatamente. Com certeza. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com Parabéns vocês. pelo teu desempenho e sucesso lá na Russell. Muito obrigada.